Consequências antropológicas e sociais da inteligência artificial. No dialbar da Revolução Industrial, a invenção do tear mecânico tornou mais barato ou inútil o trabalho de muitos tecelões. Estes revoltaram-se, fazendo incursões nas fábricas e destruindo máquinas. Mas a máquina a vapor era de facto uma conquista para a humanidade. Ela como que multiplicava a força e a velocidade do ser humano. Doravante, a capacidade física deixava de ser, como fora até aí, um atributo que distinguia os poderosos. Hoje, no dialbar da inteligência artificial, perspectivam-se consequências semelhantes. Não há dúvida que ela representa também uma enorme conquista para a humanidade. Desta vez, a máquina torna certas inteligências do ser humano mais eficientes. A inteligência artificial inscreve-se numa sequência do que se chama GPT, General Purpose Technology, tecnologias de uso geral. A roda de eixo, as três máquinas simples, a alavanca, o plano inclinado, a polia e depois, já na nossa era, a aplicação da máquina a vapor, a aplicação da eletricidade, que antes já tinham sido inventadas, o transistor, microprocessador, dando origem depois aos computadores, e a internet. Estas tecnologias, como a história demonstra, têm a capacidade de alterar drasticamente a vida, a sociedade e mesmo os valores humanos. Não é que esperemos cenários catastróficos em que a máquina domina o humano e há ainda muitas incertezas sobre se a inteligência artificial cumprirá as suas promessas. Mas, de novo, certas tarefas que só o ser humano podia realizar serão ocupadas pela máquina. E também desta vez, muitas pessoas perderão os empregos. Seguramente, muitas adaptações do próprio ser humano serão necessárias. Uma nova hierarquização de valores acontecerá. Quais? Antecipá-las de algum modo poderá evitar traumas, poderá incrementar aspectos educativos, a partir de agora mais necessários, e secundarizar outros aspectos educativos que nos nossos dias são altamente privilegiados. Poderá inclusivamente levar a uma compreensão mais fina daquilo que só os seres humanos conseguem fazer e, portanto, a um aprimoramento de várias áreas da vida e do trabalho. E agora gostava só, para situar, de dar-vos um exemplo pessoal do que é que isto pode significar. Eu sou professor na Faculdade de Arquitetura e ensino teoria da arquitetura. E o meu ensino é muitas vezes desprezado pelos meus colegas que ensinam projeto e que são mais práticos. É o velho litígio entre os práticos e os teóricos, não é? Ora, a maneira como se ensina a arquitetura, tipicamente, é dizer que é preciso resolver um problema funcional e depois acrescentar uma carga estética àquilo que se faz. E isso acontece com arquitetura, como acontece com design. E isso, é importante ver, a inteligência artificial conseguirá fazer e conseguirá fazer com mais eficiência do que o ser humano. Ou seja, ela conseguirá resolver o problema funcional facilmente e, sendo que a criatividade é entendida sobretudo como gerar coisas novas, a inteligência artificial também pode conhecer facilmente tudo aquilo que já foi feito em termos de forma arquitetónica para, por associação livre, gerar outras coisas. O método, o algoritmo, digamos assim, da inteligência artificial não é diferente do algoritmo de pensamento que os arquitetos usam quando estão a projetar. Portanto, chegamos a um momento vertiginoso. Ou a profissão de arquiteto tende para a extinção, porque a inteligência artificial conseguirá fazer isso, ou então a arquitetura passa a ser entendida de uma maneira mais específica, mais aprimorada, que tem a ver com pensar ambientes. Pensem, por exemplo, nos Jerónimos, pensem, por exemplo, no Jardim da Fundação Carlos Gulbenkian, sítios onde nós nos sentimos mais nós próprios, onde nós nos podemos encontrar mais connosco próprios, onde nós podemos ser mais humanos. O objetivo da arquitetura, do meu ponto de vista, é exatamente este: criar ambientes que facilitam o sermos especificamente humanos. Ora bem, portanto, é qualquer coisa deste género, destas mudanças, que nós andamos à procura nestas diversas áreas. O nosso objetivo neste debate limita-se mais ou menos a isto. Trata-se de tentar perceber o que é que a inteligência artificial já consegue fazer em certas áreas e perceber que mudança no mundo laboral isto está a causar. E, sobretudo, começar a perceber as consequências antropológicas e sociais dessas mudanças. Para isso, convidámos especialistas de várias áreas, das ciências da saúde, da indústria, da economia e das ciências da educação, para responder a duas perguntas. A primeira pergunta é:
o que é que a inteligência artificial já consegue fazer na sua área e que alterações é que a introdução dela já trouxe. E vou passar a palavra à professora Helena Canhão, só fazer uma breve apresentação, apesar, peço desculpa, tem um currículo longuíssimo e portanto que eu tenho que resumir aqui, peço desculpa se deixar alguma coisa importante de lado. A professora Helena Canhão é licenciada, doutorada e agregada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tem também um mestrado em Investigação Clínica pela Harvard Medical School, atualmente é professora catedrática de Medicina e diretora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, presidente da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, chefe de serviço e responsável pela unidade de reumatologia do Hospital Santo António dos Capuchos, tendo sido também presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Isto é só metade daquilo que eu tinha para ler, mas passo já a palavra à professora Helena Canhão. Muito obrigada, Pedro. Não sei se tem som. Muito obrigada pelo convite também ao Telmo. É um prazer estar aqui com todos. Cumprimento também os colegas de painel e o Luís, que está em Nova Iorque. Olá, Luís. É um gosto estar aqui. Portanto, nós, em todas as áreas, já temos um impacto grande da inteligência artificial e muitas vezes nem sequer notamos, não é? Que está nas nossas vidas e, portanto, é presente, não é apenas futuro, ainda que se antecipe que esta revolução nos próximos anos vai modificar exponencialmente a forma como nós estamos, como vivemos e como nos relacionamos uns com os outros. No campo da medicina, já é utilizada no apoio ao diagnóstico. Está ali a professora Ana Félix, da anatomia patológica, por exemplo, as áreas da imagiologia, radiologia, anatomia patológica, são áreas onde a inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões, a identificar, por exemplo, de uma forma sistemática, a perceber até que ponto um tumor numa imagem tem características malignas ou benignas de uma forma potente e poderosa. Portanto, temos aqui algum apoio e no auxílio ao diagnóstico. Depois também no apoio à decisão na terapêutica, também já é utilizado, porque há algoritmos que nos ajudam a perceber e combinando várias informações se determinado tratamento é melhor para um doente ou outro, mas apesar de nós usarmos já no dia-a-dia, há um trabalho a ser feito sempre e que continua a ser feito e, portanto, que nos vai trazer muitas evoluções nos próximos tempos. Dizer, e como 5 minutos é muito pouco tempo, que no campo da medicina há imensas oportunidades, mas desafios enormes. Como sabem, o mais importante na medicina é a segurança do doente e o bem-estar do doente. E nós, desde sempre, como médicos, que estamos muito próximos do que é inovador, ou seja, se eu comparar como se trata hoje a hipertensão arterial ou há 30 anos, quando estava na faculdade, os tratamentos são completamente diferentes. Porquê? Porque na medicina há sempre inovação tecnológica permanente, novos produtos a vir para o mercado, só que depois, como sabem, é necessário uma validação com estudos clínicos que demonstrem que por exemplo, aquele novo medicamento é eficaz, que isso é importante, mas sobretudo é seguro para o doente. E com todas as novas apps, sensores, novas tecnologias, muitas vezes começam a chegar produtos ao mercado sem nós termos tempo de fazer essa validação clínica. E começa a haver o claim que algo é ótimo para a saúde, mas ainda não foi provado se é ou não. E por outro lado, também não podemos estar 10 anos à espera, como estávamos antes no percurso da validação clínica, para incorporar novas tecnologias, porque isso é tempo demais. Portanto, estamos aqui numa fase em que continua a ser a segurança do doente o centro, mas
em que estamos ainda a aprender a fazer a regulação e a perceber se podemos fazer este uptake, esta introdução das novas tecnologias, mantendo a segurança. Depois o outro aspecto, mas eu acho que já estou a chegar ao fim dos 5 minutos e posso falar depois, que é o fundamental, que é a relação médico-doente. E as máquinas e a inteligência artificial vão ser muito úteis e fazer muitos dos trabalhos que nós estamos a fazer agora enquanto humanos e podemos poupar muito tempo, mas depois este aspecto da interação com o humano e também o facto de os doentes, a população, terem agora imenso acesso à informação. Como é que digerem essa informação e depois chegam ao consultório, por exemplo, já com um diagnóstico? Como é que depois isso é lidado entre o médico e o doente? Eu se calhar deixo para a segunda pergunta, porque eu acho que isto é o aspecto fundamental. Queria-vos só deixar com esta primeira parte da necessidade da validação clínica, ainda que já esteja a inteligência artificial na medicina nos nossos dias. E depois falo da parte da humanização, que acho que é importantíssimo. Exatamente. Muito obrigado. Passo então a palavra ao engenheiro Nuno Flores. O engenheiro Nuno Flores é o nosso representante no campo da indústria. Ele é licenciado em Engenharia de Produção Industrial pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tem um mestrado em Gestão e Engenharia Industrial da mesma universidade e diversas formações complementares de executivos na Indes e no ISCTE e da Universidade Católica de Lisboa. É um dos fundadores da Introsis, a empresa que trabalha na área da automação, robótica industrial e sistema de manufatura da indústria 4.0. Depois ele vai ter que explicar o que é o 4.0. E que está presente em 3 continentes, em Introsis, contando com mais de 200 colaboradores. Portanto, a mesma pergunta. O que é que já faz a IA? Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar neste evento. E também cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Eu sou um otimista por natureza e, portanto, gosto de dar boas notícias e vou-vos dar boas notícias no que diz respeito à aplicação de inteligência artificial e ao desenvolvimento tecnológico para a indústria em geral. A indústria 4.0 é uma dessas soundbites que nós consumimos frequentemente nos diversos meios de comunicação social. Está muito relacionado com esta necessidade de termos uma indústria realmente mais eficaz, mais eficiente, mais inteligente. Esta indústria precisa de, na realidade, ter uma infraestrutura de suporte que lhe permita passar para o século XXI. E essa passagem para o século XXI eu vou dividi-la aqui em duas áreas completamente distintas, porque têm 2 ritmos completamente diferentes. Uma delas são as áreas de suporte à produção na indústria, nos quais o impacto da inteligência artificial vai ser muito significativo e vai acelerar muito nos próximos tempos, sobretudo porque os mecanismos de inteligência artificial vão permitir substituir muitas das tarefas do dia-a-dia que são executadas por pessoas. Mas pode dar um exemplo do que é que são essas atividades de suporte? As atividades de suporte são, por exemplo, suportes de controlo e monitorização da produção, de planeamento de turnos de trabalho, de atividades mais relacionadas inclusive com o planeamento logístico da atividade, as boas decisões. Vamos fazer um investimento mais numa área da fábrica do que noutra área da fábrica, no sentido de se conseguir uma otimização dos processos. Portanto, mais questões relacionadas com a gestão da própria fábrica, que não são questões muito do chão de fábrica. E a Introsis, que é a minha empresa, é uma empresa que trabalha muito no chão de fábrica. Nós não estamos tão perto da tomada de decisão, de gestão daquilo que é a gestão da fábrica per se, mas no que diz respeito, somos depois uma empresa que, quando se toma a decisão de automatizar uma determinada parte da fábrica, essa decisão, norma geral, é executada por empresas como a nossa. Mas essas decisões têm que ser tomadas com base num determinado racional, e esse racional, norma geral, vem do processamento de uma quantidade muito grande de informação, e para isso, e com diversas dimensões, e para isso a inteligência artificial pode aportar aqui muito valor e pode ter um contributo muito importante, no sentido de nós termos empresas mais eficazes, mais eficientes, mais produtivas, e que dessa forma e através dessa produtividade também que ajudam para gerar mais valor para a sociedade, aumentando também o seu contributo, depois através do natural pagamento de impostos, que é isso que se espera e que se deseja para todos nós que somos participantes da sociedade.
Depois há a questão do chão de fábrica. E a questão do chão de fábrica, existe sempre aqui a questão de agora vêm lá os robôs e roubar aqui o trabalho das pessoas. E eu acho que tem sido feito um grande trabalho na indústria, no sentido de colocar as máquinas a fazer os trabalhos que as pessoas nunca deviam ter feito para começar. Porque nós não podemos permitir que a atividade profissional de alguém impacte negativamente na sua saúde e que lhe crie problemas que podem inclusive perdurar para o resto da vida. E esse trabalho é um trabalho que a automatização e a robótica trouxe. Este é um trabalho que não é recente. A segunda e a terceira revolução industrial já trouxeram novos paradigmas produtivos. Esta indústria 4.0, este novo paradigma, está muito relacionado com a questão de nós dotarmos a fábrica de um sistema nervoso central, que é basicamente temos uma rede de dados, como aquela que temos internet em casa, ligada aos diferentes componentes da fábrica, o que nos permite recolher informação e com essa informação poder tratá-la e poder tomar melhores decisões. Essas boas decisões que as máquinas acabam por tomar, acabam por ser decisivas para o sucesso das indústrias, mas os sistemas de chão de fábrica, sendo físicos, têm vários problemas associados. É que as fábricas que já existem precisam de ser adaptadas e o racional do investimento nem sempre existe, no sentido de agora vou trocar uma máquina velha por uma máquina nova só porque esta é a indústria 4.0 ou pode levar inteligência artificial. As coisas não funcionam assim. São máquinas que custam muitos milhões de euros. E, portanto, as alterações ao nível do chão de fábrica vão demorar mais tempo, não vão ser tão rápidas como eventualmente as pessoas possam eventualmente pretender ou imaginar. E, portanto, na área industrial, a natureza da alteração e através da implementação da inteligência artificial vai ter um comportamento heterogéneo, diferente de indústria para indústria e depois diferente dentro das próprias indústrias, de acordo com a área onde ela se aplica. E é isto, basicamente, que nós, nesta altura, podemos esperar, e dentro dos 5 minutos que me tocam, é isto que eu consigo mais ou menos explicar. Perfeito. E ainda subjaram 3 segundos. Então. Perfeito. Então, agora vou passar a palavra ao professor Luís Cabral, que também tem um currículo imenso e para quem a pergunta é um bocadinho diferente, porque não se trata só da sua área profissional, porque o trabalho de economista não é provavelmente a questão mais importante, mas de facto o que é que se antecipa, o que é que a inteligência artificial já fez no mundo da economia, ou nesta perspectiva global da economia do mundo, e o que é que irá fazer, o que é que alterações antropológicas é que se propõe. O professor Luís Cabral é licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, tem um mestrado na mesma área pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado pela Universidade de Stanford. Depois foi professor nas Universidades Nova de Lisboa, London Business School, London School of Economics, Berkeley, Yale e ES. Atualmente é professor catedrático de Economia na New York University, sendo também diretor do Departamento de Economia da New York University Stern desde 2015. Foi presidente da Associação Europeia de Pesquisa em Economia Industrial, membro do Grupo de Conselheiros Económicos do Presidente da Comissão Europeia e consultor de várias organizações públicas e privadas, desde os New York Mets, a equipe de beisebol, à OCDE, à Pfizer e de vários governos de Portugal. Passo a palavra, com muito prazer, ao professor Luís Cabral, que está tão longe. Obrigado e bom dia. Peço desculpa, tenho muita pena não poder estar presente em pessoa, mas isto é um substituto imperfeito, mas espero que me consigam ouvir. Como dizia, com razão, do ponto de vista da economia como disciplina, não é que a inteligência artificial tenha tido um impacto muito grande. Agora, a economia como fenómeno social, sim, mas nesse sentido a economia é um bocadinho de tudo, é um bocadinho a sociedade. De modo que o que eu diria é um bocadinho, repetindo um pouco o que já disse, é a forma como nós pensamos na inteligência artificial é como uma tecnologia de uso genérico, tal como dizia muito bem a eletricidade, ou o microprocessador, ou a internet. E aqui o que eu diria é que há aqui padrões, regularidades históricas, que talvez valha a pena pensar um pouco quando nós pensamos no que já foi feito, o que é que já é feito com a inteligência artificial. E alguns desses padrões, há aqui concretamente dois ou três padrões que acho que vale a pena repetir. Um é que são inovações tecnológicas que inicialmente são muito caras e com aplicação muito limitadas, mas que depois, à medida que o custo baixa rapidamente, muitas e novas aplicações vão aparecendo.
E, de facto, os princípios da inteligência artificial como nós os conhecemos têm já décadas, muitas décadas, não há aqui nada de novo. O que há de novo com o ChatGPT, por exemplo, é o facto de se ter democratizado, por assim dizer, ter ficado acessível ao público em geral. Pensando em termos do microprocessador, quer dizer, o microprocessador inicialmente era super caro, quando foi inventado nos anos 60, tinha aplicações muito limitadas aos computadores, mas depois, à medida que, chamada lei de Moore, que indica que o custo de um processador evolve exponencialmente, isto é, duplica a cada 18 meses, mais ou menos, é uma realidade estatística, à medida que isso vai acontecendo, depois já não são só computadores, são máquinas de calcular, são máquinas de lavar roupa, são os telemóveis, é o ecrã onde estão a ver a minha imagem. Vocês olharem à vossa volta nessa sala, está cheia de microprocessadores, que tornou-se uma tecnologia de uso genérico totalmente difundida. O mesmo está acontecendo, embora talvez nós não reconheçamos, está acontecendo com a inteligência artificial. Isto é, eram princípios que nós já conhecíamos desde há muito tempo, só que com o extraordinário abaixamento do custo e o aumento da eficiência dos mecanismos básicos da inteligência artificial, por exemplo, o reconhecimento de imagem, um caso muito concreto, isso permite que comecemos a ter aplicações que antes não eram possíveis. Os princípios, esses em si, não mudaram muito. O que está a mudar, de facto, é esta melhoria exponencial da qualidade e da eficiência desta tecnologia de uso genérico. Portanto, isto é uma coisa que nós estamos a viver em tempo real, como muitos de nós vimos no caso da internet, vimos no caso do microprocessador também. Portanto, este é um princípio genérico que eu acho que é útil para perceber o que é que está acontecendo nesta terceira fase, por assim dizer, da revolução digital. O outro aspecto, o outro padrão que nós também estamos vendo repetido é o padrão da destruição de empregos e criação de novos empregos. Isto é, as revoluções tecnológicas sempre destruíram empregos, nunca criaram desemprego. São duas questões diferentes. Ora, é evidente, há uma transição e as transições sempre foram difíceis, como dizia, com razão logo no princípio. Eu gosto muitas vezes de dar o exemplo dos Estados Unidos, que é a maior potência industrial do século XX, no princípio do século tinham quase metade da população eram agricultores. No final do século é 1,5%. Isto é uma destruição maciça de postos de trabalho, que aliás também se verificou em Portugal, no 25 de Abril, o maior setor produtivo de Portugal era a agricultura, era o setor económico que empregava mais pessoas, e neste momento é muito mais pequeno. É evidente que todo este processo, nós depois poderei falar um bocadinho mais sobre o futuro, tem sido e se foi no passado um processo doloroso, mas, como dizia e repito muitas vezes, destruição de empregos sim, criação de desemprego não, porque se criam novos empregos também. E nós já estamos a ver isso no campo da inteligência artificial, de facto vão sendo destruindo empregos, podemos falar mais sobre isso quando falarmos sobre o futuro, em várias áreas, e como dizia anteriormente, e com toda a razão, isto pode ser mais ao nível da tomada de decisão ou pode ser mais ao nível da robótica, portanto da substituição de tarefas físicas, ambos, a inteligência artificial está tendo um impacto em ambos os casos, e nós já estamos vendo e continuamos a ver esta distribuição de postos de trabalho, que não é em si um fenómeno no longo prazo, acho que faz parte de uma conquista da humanidade, que foram estas tecnologias, mas que tem, como é evidente, uma transição dolorosa que nós já começamos a verificar no contexto da inteligência artificial. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, e pela sua síntese também. Passo agora a palavra à professora Joana Correia Monteiro. A sua formação de base é em Filosofia, é doutorada em Teoria da Literatura, é professora auxiliar convidada de Ética da Nova Business and Economics e na Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Portuguesa. É também investigadora integrada do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa. Os seus interesses de investigação são ética, literatura e educação e está no presente a dirigir um projeto de formação de professores. Também para a professora Joana Correia Monteiro, a pergunta tem um matiz, não é? Porque, digamos assim, estas alterações que o professor Luís Cabral perspectiva e que o engenheiro Nuno Flores também falou, vão, de algum modo, requerer alterações ao nível da formulação, que eu antecipo, se calhar erradamente, e, portanto, que podem acontecer, solicitadas pelo mundo laboral, podem acontecer primeiro no ensino universitário, pedindo alterações àquilo que se ensina nas universidades, e depois no ensino, a universidade solicitando alterações no liceu e por aí fora, não é? Portanto, para nós, movimento, a educação é um aspecto muito sensível, muito querido,
e gostávamos de perceber o que é que com esta introdução se pode perspectivar. Muito obrigada. Muito obrigada ao Pedro pelo convite. Também cumprimento os meus colegas de painel, todos os presentes. Enfim, eu acho que esta é uma pergunta de difícil resposta, mas vou começar também pelo que é que já está a acontecer, embora também o meu conhecimento em relação a isto seja limitado às esferas em que eu me vou mexendo e àquilo que tenho estado a estudar, não é? O campo da educação é muito vasto e nós podemos falar de professores e do seu trabalho, de universidades com os seus alunos e professores, de escolas e dentro das escolas de ensino secundário, portanto 10º, 11º, 12º, tudo até lá chegar e ainda pré-escolar e portanto todos estes campos cabem dentro do chapéu educação e obviamente têm, digamos, relações diferentes com o fenómeno da inteligência artificial e com o uso destas aplicações, sobretudo dos Large Language Models como o ChatGPT. Começando se calhar pelas universidades. Dentro das universidades também podemos separar entre o que é que já está a acontecer entre os professores, digamos assim, e o que é que já está a acontecer do lado dos alunos. Cada universidade, parece-me, tem estado a procurar, digamos, soluções colegiais sobre a adoção destes programas e, portanto, pelo menos das universidades que eu conheço, não vem nunca uma recomendação dizer proíbam os alunos de usar o ChatGPT. Acho que não tem sido essa a política e, aliás, seria uma política completamente absurda porque simplesmente seria ineficaz, não vai acontecer. Pelo contrário, acho que as recomendações têm andado mais no sentido de descobrir qual é a potencialidade, quais são os usos bons e legítimos para estas ferramentas e o que é que nós podemos pedir além desses usos, não é? Assim como quando não havia internet, havia um conjunto de tarefas ou de trabalhos que nunca se pediriam a um aluno universitário porque seriam impossíveis de realizar, agora, digamos, a exigência ou a qualidade, o que se pode pedir é superior porque há uma data de tarefas que foram já abreviadas ou que podem ser já abreviadas pelo uso destas tecnologias. Em todo o caso, isso depois também levanta a pergunta sobre se uma parte dessas tarefas, mesmo podendo já ser feitas por coisas como o ChatGPT, não continuam a ser importantes serem feitas pelos alunos. Ou seja, é verdade que o ChatGPT pode oferecer um resumo de um livro. E, portanto, eu posso dizer a um aluno meu, em vez de ir ler a República, de Platão, ou um livro específico da República, de perguntar ao ChatGPT quais são as 4 ideias fundamentais da República. Ele vai conseguir perceber isso. Mas o ponto é, será que a leitura da República não é também ela um fim e não só um processo para chegar a saber quais são as 4 ideias fundamentais? Mesmo para um aluno que não vai ser filósofo, vai ser engenheiro, médico, gestor, quer dizer, não há um bem em fazer o trabalho de ler isto, de se posicionar, de perceber, de lutar com o texto. A minha perspectiva é que em muitos casos há. Agora, é preciso, obviamente, um equilíbrio entre as duas coisas e entre perceber qual é a potencialidade que permite uma ferramenta deste género e não entrar numa lógica, digamos, negacionista. E, por outro lado, também filtrar aquilo que é verdadeiramente importante de se pedir aos alunos. E acho que, em certo sentido, isto também passa, digamos, por uma campanha de conversa entre os próprios professores e alunos, não é? Porque isto é uma conversa que eu tenho sucessivamente com os meus alunos, que não é óbvio para eles, como o driver, tantas vezes, é a nota, o resultado, o output final, não é óbvio muitas vezes que seja importante, razoável ou útil ler não sei quantas coisas. Para que é que isto me vai servir? É muita pergunta que se faz. Eu acho que esta pergunta também vem, se calhar, de um tema um bocadinho mais geral. É um tema que eu gosto muito, mas não é o nosso tema hoje, que é, são as universidades apenas preparação para profissões? Parece-me que não. Não significa que não devam contribuir para isso, obviamente que sim, mas se calhar preparam para profissões, não afunilando ou ultra especializando uma pessoa naquilo, ou numa área específica, mas precisamente abrindo o leque de coisas que a pessoa leu, trabalhou, discutiu, conversou, e depois a especialização é apenas uma parte desse percurso e não todo o percurso, não é? Pronto. Só uma última nota em relação a mudanças que já estão a acontecer na avaliação, não é? Portanto, a maior parte dos professores percebe que se pedir um trabalho para casa é muito fácil esse trabalho vir feito não pelo aluno, mas pelo modelo deste género, não é? Portanto, a avaliação tem sido repensada em todas as áreas. No caso concreto, por exemplo, da Nova em que trabalho, há, por exemplo, nas teses de mestrado ou nas teses em geral, um predomínio na defesa em relação à tese, ao trabalho. Portanto, sugere-se que se dê, quando se avalia uma tese, que se dê mais peso à maneira como essa tese foi defendida do que ao conteúdo escrito dessa tese, porque esse pode ter vindo de uma data de sítios, não é? Portanto,
Mas também na ótica dos alunos, eu acho que há aqui muitas coisas que já estão a acontecer. Algumas são boas, outras são discutíveis. A maior parte dos alunos estudam. Bem, a maior parte dos alunos que eu conheço, acho que isto não é uma medida universal e em muitos casos, em muitos países, embora o acesso seja obviamente democrático ou muito mais democratizado do que há uns anos, continua a haver muitas escolas em que a maior parte dos alunos não têm acesso diário a um computador, não é? Mas, daqueles com quem eu trabalho não é essa a realidade. E a maior parte estudam com o ChatGPT aberto. E, portanto, os apontamentos que têm, os resumos que têm, mais do que os apontamentos que tiraram nas aulas, são-lhes oferecidos pelo ChatGPT. Acho que isto é bom ou mau? Eu acho que a resposta certa é depende, não é? Pode ser mau, já falaremos sobre isso em muitas circunstâncias, pode ser super útil. Mas tem havido também desenvolvimentos de ferramentas específicas para ajudar alunos na transmissão de conteúdos. Os ChatGPT ou modelos análogos podem fazer muitas das tarefas que os professores fazem e que não são o cuidado com os seus alunos, são coisas laterais, e aí eu acho que há um benefício. Pode sugerir perguntas, um exame com soluções sobre as quais depois o professor pondera se é útil ou não é útil, e pode fazer isto rapidissimamente. Eu posso ter 10 possíveis exames à minha frente e depois ir buscar a cada um a pergunta que me pareça boa, corrigi-la, etc. Tarefas, como o engenheiro Nuno Flores estava a dizer, tarefas de suporte podem também já ser feitas neste campo da educação. Só dar aqui um exemplo também que é não sei se estão familiarizados com o Khan Academy, com este site de conteúdos sobre muitas áreas, que começou de uma forma muito pequenina, com uns vídeos a explicar matérias de um tio para um sobrinho, e hoje em dia tem uma data de conteúdos e uma data de instrumentos, não só vídeos, como textos, exercícios, etc., para várias idades. Pronto. Dentro da Khan Academy está-se a desenvolver, ou desenvolveu-se esta ferramenta que se chama Khanmigo, que é uma espécie de ChatGPT que funciona como um professor e, portanto, em vez de dar as respostas certas, ajuda o aluno a chegar às respostas, dando umas pistas, dando feedback imediato, etc. Se isto é uma coisa aparentemente ótima, quer dizer, eu acho que é uma coisa ótima, não dispensa, contudo, um uso criterioso. Portanto, será que isto pode substituir os professores simplesmente? Falaremos sobre isso mais adiante. A minha resposta é, em princípio, não, mas é uma boa ajuda. Muito bem, muito obrigado. Então vamos passar à segunda pergunta, que tem a ver com as consequências que se podem extrapolar a partir do presente. Muito concretamente, e essa extrapolação em dois níveis: o que é que já se consegue fazer, o que é que se consegue antecipar que venha a acontecer na área profissional, e que consequências ao nível do pensamento sobre o eu, sobre a própria pessoa, e ao nível do relacionamento com os outros, isso poderá vir a ter. Dou de novo a palavra à professora Helena Canhão. Obrigada. Eu trouxe um pequeno vídeo que, peço desculpa, está a falar em inglês, portanto eu vou explicar muito rapidamente antes de passar o vídeo. Nós temos um projeto em que os doentes desenvolvem soluções que ajudam a lidar com doenças, e nesse projeto há um senhor dinamarquês que tinha alterações da visão, via mal, e desenvolveu uma plataforma em que ele telefonava a pessoas conhecidas. Por exemplo, estava no supermercado, havia uma lata de feijão e uma lata de tomate, ele tinha dúvidas e telefonava, porque via mal, a perguntar qual daquelas latas era a certa para comprar. Depois percebeu que, em vez de telefonar apenas a pessoas conhecidas, podia fazer uma plataforma e ter lá voluntários. E de repente isto, e é algo extraordinário que está a acontecer, não é? As plataformas podem ser uma forma também de nós chegarmos ou a cuidados de saúde, ou a ter acesso a aspectos sociais, etc. E ele já tinha vários milhões de voluntários e, ao mesmo tempo, também de utilizadores, de pessoas que viam mal. Com a introdução do ChatGPT, ele fez um acordo com a OpenAI, e o Be My Eyes é uma plataforma que agora tem incorporada a inteligência artificial. E nós vamos vê-lo em Londres perguntar ao ChatGPT o que é que está à volta dele, portanto ele é cego, o que é que ele está a ver, e o ChatGPT vai descrever como é que os patos estão no lago, vai-lhe perguntar se a rainha está a
ou não no palácio e de acordo com a posição da bandeira ele vai saber isso, e depois a apanhar um táxi. E eu gostava que vocês vissem este vídeo, que tem só 1 minuto, para depois falarmos nas relações entre as pessoas e na humanização. Se puderem passar, se faz favor. Is the king in residence at the moment? Yes. It looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is a signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Portanto, isto é a interação de uma pessoa que não vê e que nós podemos ver que ganhou autonomia e está a interagir com a aplicação, com o ChatGPT. E, portanto, em termos de repercussões na interação com o outro, repercussões na vida das pessoas, isto já está a acontecer e é possível. Mas, por outro lado, também é verdade que se nós podemos ter aqui um substituto de outra pessoa, porque com o ChatGPT, com este tipo de aplicações, é possível ir ao médico sozinho, por exemplo, ou ir ao supermercado, ou apanhar um táxi. Por outro lado, o facto de também não depender de ninguém é bom do ponto de vista da autonomia, mas isto, e transportado para outros contextos, torna a pessoa mais só, porque ela pode interagir com a máquina. E nós já sabemos até de adolescentes que namoram e têm namoradas virtuais, um suicídio há uns tempos de um adolescente, porque depois a namorada virtual, que era uma máquina, deixou-o. Portanto, como é que de repente nós passamos para um mundo que é um bocadinho Twilight Zone? E aqui leva-me à importância da humanização e da relação médico-doente. Há bocado o professor Luís estava a dizer que nós já tínhamos muito destas tecnologias e democratizaram-se, mas no caso da inteligência generativa, no caso da medicina, vai mais além de apenas acesso. Quando nós tínhamos um Google, e o Dr. Google já existe há vários anos, por exemplo, um doente escrevia e ia a uma consulta e dizia: eu estou amarelo, venha à consulta porque fiquei amarelo, mas eu já pesquisei no ChatGPT e o amarelo no ChatGPT diz-me que eu comi cenouras a mais, mas que eu tenho um cancro. E, portanto, a variação que aparecia no ChatGPT no Google, era enorme e as pessoas não conseguiam ter ali nenhuma seleção. E nós, enquanto médicos, se nos aparece nós somos um bocadinho detetives e vamos atrás, por isso é que fazemos histórias clínicas, exames objetivos e pedimos exames complementares, é porque nós vamos atrás de pistas e é assim que nós funcionamos na medicina. Um doente chega a um serviço de urgência e eu vejo que ele está amarelo e a minha cabeça, enquanto médica, começa a pensar isto, e digo só aqui uns termos muito rápidos, não é para vos fazer confusão, mas eu penso, isto é pré-hepático, ou seja, antes de chegar ao fígado, é causado por um problema no fígado ou é causado por um problema após o fígado. E é assim que nós pensamos. Há aqui outros médicos na sala que me percebem, os outros não. Mas o que é que isto significa? Significa que o doente pode ter tido uma destruição de glóbulos vermelhos e por causa disso estar amarelo, mas isso não tem implicação na cor das fezes nem da urina. Mas se for uma coisa a nível do fígado, a urina fica escura, as
as fezes podem estar mais claras. E eu sei isto porque aprendi medicina e, portanto, começo logo a fazer perguntas que às vezes para as pessoas não fazem sentido nenhum. Ele diz-me está amarelo e eu e as suas fezes, de cor é que estão? E é assim um bocadinho estranho, mas eu sei porque é que estou a fazer essas perguntas. Ou se tem febre, ou por exemplo, se tem dor abdominal, porque pode ser uma obstrução por um cancro do pâncreas, também pode causar a icterícia. E, portanto, o que nós sabemos é Espero que não haja hipocondríacos na sala. Mas o que nós sabemos é que uma pessoa amarela pode significar muitas coisas diferentes. E eu ontem, por vir aqui para esta apresentação, estive a brincar com a minha filha com o ChatGPT. E ela dizia-me, oh mãe, mas o Google não te dizia isso, mas se calhar tu podes ver com o ChatGPT se ele te consegue dar estas possibilidades. E eu comecei, e realmente disse, está amarelo, e ele deu-me várias possibilidades, e eu disse, mas isso é tão diferente, não me podes ajudar com mais alguns sintomas a perceber o que é que eu tenho? E o ChatGPT disse-me, sim, pode haver causas que têm a ver com mas disse mesmo, com destruição dos glóbulos vermelhos. E nesse caso ficas mais pálido, tens tonturas, o coração bate mais depressa. Ou pode ter a ver com o fígado e a cor da urina fica escura e as fezes amarelas. E eu comecei a dizer, bem, impressionante, porque ele adapta-se e depois há as minhas respostas. Agora, qual é que é o problema? E, portanto, nós vamos cada vez ter mais esta utilização também do lado dos doentes, porque os doentes do futuro e do presente são diferentes dos doentes que existiam antes, quando não tinham esta informação. Agora, o que é aqui a grande diferença e o papel do médico? É perceber, por um lado, saber quais são as perguntas certas e falar com o doente e saber observá-lo, porque muitas vezes se for o doente com a máquina, não sabe quais são as perguntas certas e não observa e não palpa e não ausculta. E, portanto, o médico do futuro tem de ser, sobretudo, o médico que faz a interação. O médico que é mais humano e o médico que põe o doente no contexto. Porque eu, quando faço consultas, tenho pessoas que são completamente diferentes e tenho pessoas a dizer-me, desculpe, eu não tomei este medicamento porque eu não tenho, ao fim do mês, capacidade económica para comprar todos os medicamentos. E destes, o que é que eu posso converter, o que é que eu posso substituir? E é este tipo de relação humana, do perceber o contexto das pessoas, perceber as suas crenças, as barreiras, até onde é que elas vão e não vão. E se o médico do futuro não faz esta ponte, pode realmente ser substituído por máquinas, porque as máquinas são ótimas a reconhecer padrões, a dar grandes probabilidades para o diagnóstico, a acertar nas terapêuticas, mas depois não conseguem substituir este lado humano se for esse o caminho que os médicos vão fazer no futuro, porque se não o fizerem, eu acho que vão perder muito para as máquinas. Muito obrigado. Juliano Flores. Bem, os meus exemplos são sempre menos interessantes do que os vossos. Sinto que estou aqui, falam de educação, falam de saúde, falam de economia, tudo coisas que as pessoas gostam e depois venham falar de indústria. Que chatice. Tenho que mudar de área. Portanto, indústria. Como já vos disse, eu sou um otimista. Acho que a indústria tem um caminho a fazer na aplicação da inteligência artificial, que esse caminho vai ser positivo para as pessoas, vai ser positivo para a sociedade, vai ajudar a gerar mais valor, vai ter os seus desafios. Eu vim do México há pouco tempo, já trabalhei na Índia também e posso-vos dizer que é muito assimétrico o racional do investimento em indústria numa Índia, no México, em Portugal ou numa Alemanha. Partilho convosco uma reflexão que faço permanentemente. Eu, quando venho a vários eventos destes com colegas empresários, digo sempre uma coisa que eles ficam horrorizados, é que eu acho que os salários em Portugal são muito baixos. Nós temos que pagar melhor aos nossos trabalhadores. E disse, mas pagar melhor porquê? Porque o racional da atualização tecnológica é sempre versus qualquer coisa, não é? Eu, se vou ter um saving de 3 pessoas
no chão de fábrica, que, por exemplo, faz o trabalho de transportar uma coisa de A até B. O racional na Alemanha, se essas 3 pessoas ganharem 5.000 euros por mês, é um. Se em Portugal ganharem 1.500 é outro. E na Índia, se ganharem 200 euros por mês, é outro. E, portanto, o racional do investimento e da inovação e da tecnologia está muito relacionado com esta relação economicista de eu consigo ou não consigo ter aqui uma majoração do meu investimento e da sua e dele se perpetuar versus aquilo que eu tenho em termos de savings, em termos de salários ou de depois poder, inclusive, e o que acontece hoje em dia na indústria, porque é extraordinariamente difícil contratar pessoas para trabalhar na indústria hoje em dia. Não sei se têm noção que é um dos principais desafios da indústria, é como é que nós vamos tornar a indústria mais sexy para nós podermos recrutar mais. Portanto, a questão da atualização tecnológica, para além deste racional, que é um racional de natureza economicista, há também outro racional, é que eu também, se não conseguir fazer este tipo de investimentos e não me for atualizar, eu eventualmente deixo de existir porque as pessoas não querem vir trabalhar para aqui. Por outro lado, uma das formas das pessoas irem trabalhar para lá, eventualmente, é através de melhores salários, o que vai acabar por facilitar a atualização tecnológica da indústria. Se bem que ela não é fácil de ser executada. E não é porque aparece a inteligência artificial que nós agora vamos reinventar a indústria que temos e vamos passar para um novo paradigma como se a coisa não existisse já. Obviamente que a implementação de inteligência artificial para a indústria vai acontecer e vai ajudar a tornar a indústria melhor, vai fazer com que trabalhar na indústria seja mais positivo para as pessoas, sobretudo se nós continuarmos, e isto acontece mais e mais facilmente nos países desenvolvidos, a conseguir colocar as pessoas a fazer trabalhos mais diferenciados, mais criativos, mais trabalhos que sejam mais condignos com aquilo que é a condição humana. Que é uma coisa que nós nunca podemos perder de perspectiva, sobretudo quando se fala de trabalhos de natureza mais física, não é? Que é muito importante que as pessoas tenham trabalhos, e como eu já disse antes, que sobretudo que esses trabalhos não as prejudicam, que não impactem na sua saúde e no seu bem-estar. Portanto, a questão da inteligência artificial aqui vai funcionar um pouco como eu ter a possibilidade de ter um mecanismo que me suporta na execução da minha tarefa e da minha atividade todos os dias, e isso vai fazer com que as pessoas consigam trabalhar também de uma forma mais eficaz, mais eficiente e, expectavelmente, com melhores resultados. Eu não consigo, na realidade, e sendo uma pessoa que trabalha muito em inovação e trabalho muito com tecnologia, olhar para qualquer ela que seja a alteração tecnológica e não ter uma grande tolerância, tendo em conta aquilo que é a sua implementação no nosso dia-a-dia e na nossa realidade. Depois, se ela não funcionar de acordo com aquilo que nós esperamos dela em termos sociais, então vamos ajustando e vamos regulando pouco a pouco. Seja como for, o advento de qualquer questão e de qualquer inovação tecnológica, norma geral, e obviamente que a bomba nuclear não é o melhor exemplo disto, mas norma geral e inovação tecnológica são coisas que são positivas para a sociedade, que são positivas para as pessoas, e isso acaba por ser o mais importante. E, portanto, na indústria, aquilo que mais importante é entender que eventualmente a inteligência artificial pode fazer com que as pessoas que trabalham na indústria possam daqui por amanhã ter melhores condições de trabalho, ser mais produtivos, mais eficientes e produzir melhores resultados para a economia em geral. Um otimista, de facto. Passo então a palavra ao professor Luís Cabral, que também sobre isto, nas conversas anteriores, percebemos que nos tem muito a dizer sobre estes impactos. Sim, desde já eu também sou um grande otimista. Vamos lá ver, esta destruição de empregos, nós muitas vezes tentamos a ver as coisas no sentido negativo, mas tem sido uma coisa muito boa, quer dizer, nós temos diminuído muito o número de horas de trabalho, temos muito mais tempo livre. Reparem, antes da Revolução Industrial, esta reunião que estamos aqui a ter seria totalmente impossível. E não falo aqui da questão tecnológica, do Zoom e dos microfones e dos ecrãs, não, estou a falar que antes da Revolução Industrial, exceto se vocês estivessem na nobreza ou numa classe muito alta, domingo de manhã é para dormir, porque eu trabalhei 10 horas por dia de segunda a sábado. A última coisa que eu quero fazer é ir à cantina ouvir pessoas a falar sobre inteligência artificial. Eu quero é ficar a descansar em casa. Portanto,
há aqui uma tendência de longo prazo que nós temos verificado, que é com as revoluções tecnológicas que tivemos, já tivemos várias delas, nós temos mais tempo livre, temos mais possibilidade de ser humanos, que é ter tempo para pensar, para dialogar, para descansar, para imaginar, para contemplar, coisa que, com exceção de muito poucas pessoas, não tínhamos há 300 anos. Portanto, eu acho que esta perspectiva de história económica é importante e em vez de ver o papão da inteligência artificial que vai destruir todos os empregos, pensemos antes no mais uma conquista da humanidade que nos permitirá ser mais humanos no sentido de ter mais tempo, coisa que é muito importante para nós. Ora, há aqui um problema de transição, porque neste processo é um processo doloroso, porque, como dizia anteriormente, leva à destruição de muitos empregos e já agora, isto não é um fenómeno uniforme, não é necessariamente que as pessoas de empregos com menores skills ou mais skills, não, varia muito. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dizer é que nos restaurantes de Nova Iorque, a parte dos menus, de ver o que é que eu vou comer ou não comer, está a ser gradualmente substituído por sistemas de inteligência artificial. Isto é, os empregados e empregadas de mesa são cada vez menos importantes para dizer o que é que está no prato do dia. Agora, o processo de levantar pratos de uma mesa, por mais que a gente tente tentar, eu tenho a impressão que será muito difícil, se não mesmo impossível, durante as próximas décadas, talvez durante os próximos séculos, ser substituído por um robô. Portanto, isto só para dizer que varia muito e a única regra que eu posso dizer é que é muito difícil dizer qual é que é a regra de criação e destruição de empregos. Agora, que haverá a criação e destruição de empregos, eu acho que isso é inevitável e mais do que ver isso como um desastre para a humanidade, eu gostaria de ver isso como uma conquista para a humanidade. Agora, tendo dito isto, duas notas que me parecem importantes, uma mais de antropologia, uma mais de filosofia, não são as minhas áreas, eu é mais bolos, mas acho que é importante dizer isso. Do ponto de vista antropológico, eu acho que é muito importante fazer esta distinção entre trabalho e emprego. Emprego é uma pessoa ir à fábrica ou à empresa das 9 às 5, de segunda à sexta-feira, com salário mensal. É um fenómeno relativamente recente na história da humanidade, é um fenómeno da Revolução Industrial, que não existia até então, não existiam empresas, por exemplo. E nós muitas vezes pensamos no trabalho, vou ao trabalho, tenho trabalho, deixei de ter trabalho, pensamos muito neste sentido de emprego. Mas, na realidade, o emprego, como nós o conhecemos, é um fenómeno, como dizia, relativamente recente e relativamente menos importante, por assim dizer. O que é mais importante é a vocação da pessoa humana para o trabalho, isto é, faz parte do que nós somos. Eu digo isso, a vocação, no sentido que, por exemplo, o João Paulo II referia em Laborem Existens. Isso é que me parece que é muito importante, pensar que o trabalho é algo que é fundamental para a pessoa humana. E nesse sentido, e falando agora do ponto de vista de política económica no futuro para enfrentar todos estes ajustamentos que necessariamente terão de se dar, simplesmente a tirar dinheiro, como por exemplo o rendimento mínimo de inserção, não é suficiente. Não estou a dizer que não seja uma boa ideia, mas nós temos de pensar como é que vamos criar condições para que a pessoa humana, cada pessoa humana, continue a poder trabalhar, não necessariamente como um emprego das 9 às 5, mas exercendo a sua vocação como pessoa humana, da qual o trabalho é uma parte muito importante. Portanto, isto é a primeira consideração antropológica. A segunda é mais do ponto de vista mais filosófico, tem a ver com a distinção entre liberdade intrínseca e extrínseca. Os sistemas de inteligência artificial são, em grande parte, substitutos do ser humano. E aqui é que há mais este aspecto mais de ficção científica, que é, não será que eles vão substituir-nos completamente e até ao ponto de nos dominar? Nós vamos ser dominados pelas máquinas. E a minha resposta é, nós já somos dominados pelas máquinas. Quantas pessoas aqui assim é que não têm problemas com o telemóvel ou com as redes sociais, que têm uma dificuldade enorme em não ser dominados? Então isso já é um problema. E é um problema de liberdade intrínseca versus extrínseca. Isto é, o que está acontecendo com a inteligência artificial e que tem acontecido nas últimas décadas com as várias revoluções tecnológicas é uma melhoria enorme da nossa liberdade extrínseca. Aliás, o vídeo que a Helena mostrou é exatamente um exemplo disso, que é o que eu posso fazer, o que a tecnologia me permite fazer, se eu for cego, por exemplo, é muito, mas muito mais do que era há 10 anos, do que era há 100 anos, do que era há 200 anos. Portanto, nesse sentido, e há muitos, muitos outros exemplos, a nossa liberdade extrínseca teve uma melhoria e está tendo uma melhoria extraordinária. Isso significa, no entanto, que nós temos de pôr cada vez maior ênfase na liberdade intrínseca, isto é, na medida em que as minhas ações são determinadas por mim, como um ser humano, e não por fatores externos.
para mim, esse é o grande desafio da inteligência artificial no futuro. É que nós vamos continuar a criar, a melhorar a nossa liberdade extrínseca, mas teremos de ser cada vez mais humanos, justamente porque temos muito mais liberdade extrínseca. Há um filme de ficção científica que eu gosto muito, que é o Blade Runner, concretamente a versão do diretor, do Ridley Scott, que acho que vale mais a pena ver. E nesse filme, se não viram, têm de ver, porque de facto é um filme muito interessante do ponto de vista filosófico também. Os replicants, estas máquinas artificiais, que são praticamente iguais aos seres humanos. É muito difícil distingui-los de seres humanos. Isto não é completamente ficção, quer dizer, eu estou convencido que no futuro nós vamos dirigir-nos para situações em que temos coisas como estes replicants, que são cada vez mais difíceis de distinguir dos seres humanos, mas não são seres humanos. No filme, a distinção entre um replicant e um ser humano é que apenas os seres humanos têm recordações de infância. Mas, quer dizer, isso para mim, quer dizer, aí do ponto de vista filosófico não me parece que o filme esteja muito bem feito. Na realidade, o ser humano tem uma distinção própria, de ser criada à imagem e semelhança de Deus, tem uma capacidade de doação, tem muitas outras coisas que os sistemas de inteligência artificial não têm. E, portanto, resumindo e concluindo, este é o aspecto que, mais do ponto de vista filosófico, também antropológico, me parece que será muito importante enfatizar, porque, à parte disso, de facto, a tendência será reduzir cada vez mais a necessidade do ser humano para uma quantidade enorme de tarefas. Coisa que, na minha opinião, é em si muito boa e que já tem acontecido desde, pelo menos, a Revolução Industrial, de uma forma maciça. Muito obrigado. Passo a palavra à professora Joana Correia Monteiro. Obrigada. Bem, antes de mais, algumas das coisas que eu tinha pensado dizer acabaram já por ser ditas, portanto eu não vou repeti-las, mas subscrevo nas 3 intervenções coisas que me parecem muito significativas também para o campo da educação. Aquilo que a professora Helena Canhão falava sobre a relação médico-paciente no campo da medicina tem uma analogia muito forte com a relação professor-aluno no campo da educação, não é? Portanto, se nós entendemos a educação apenas como a transmissão de conteúdos, isso é uma tarefa que é facilmente feita por inteligências artificiais deste género. Mas isso é uma versão, parece, muito limitada do que é a educação. E que exclui, desde logo, o fator humano da equação, que, interessantemente, tem sido até comprovado como fundamental até para a aquisição de conteúdos. Alguns estudos feitos com alunos mais novos, não universitários, mas têm apontado nessa direção. Ou seja, alguns alunos são, digamos, ensinados por máquinas e outros são ensinados por professores e no fim testa-se a ver quem é que sabe melhor aquilo que foi transmitido. E verifica-se quer dizer, pelo menos nestes estudos, não sei se isto vai continuar assim para sempre, mas nestes estudos verificava-se que os alunos que tinham sido ensinados por humanos tinham resultados melhores, o que é interessante, e eu não sei se nós conseguimos muito bem explicar isto se focarmos apenas a eficiência na transmissão de conteúdos, porque as máquinas conseguem transmitir muito mais conteúdos, conseguem ser muito mais rápidas a detectar erros, conseguem ser uma data de coisas que um professor humano não é. Isto depois levanta alguns problemas assim mais, digamos, quase mais laterais e mais ligados a políticas públicas em termos de educação, sobretudo num contexto de falta de professores, como é o português, mas como é mundial, não é um fenómeno só português este tema da falta de professores. Faltando professores não valerá a pena pôr robôs a ensinar alunos porque é muito mais barato e porque nos resolve o problema já e não daqui a 20 anos ou 10 anos quando nós acabarmos de formar uma nova geração, etc. Bem, talvez, mas com esta limitação de que nós sabemos que esta não é a medida ideal. Pode até introduzir alguns fatores de, digamos, de discriminação estranhos. Os alunos ricos podem pagar colégios que têm professores e os alunos pobres não podem pagar colégios e, portanto, são ensinados por máquinas. Estão a ver, isto de repente torna-se assim meio distópico. Mas este ponto também, a que o professor Luís Cabral aludia, da liberdade, também me parece de facto fundamental. E tem a ver com a diferença, ou aquilo que o Pedro no início falava de uma mudança dos nossos valores, não é? Se nós entendemos liberdade como autonomia só, ou como independência só, não dependência, como dizia a professora Helena Canhão, e portanto nesta versão, digamos, extrínseca ou negativa da ausência de constrangimentos, então nós aí temos tido ganhos muito bons. Por outro lado, podemos esquecer ou negar ou distrair-nos
da parte fundamental de liberdade intrínseca ou de liberdade como um fito e não como uma ausência de constrangimentos. E isso eu acho uma grande provocação para todos os que estão a trabalhar em educação já, não é? Que estamos nós vou dizer assim das formas mais provocadoras que conseguimos, nós estamos a educar pessoas para a contemplação. Se calhar não estamos, não é? Estamos a educar pessoas para serem gestores eficientes, ou médicos rápidos, ou engenheiros, etc. E estamos, no fundo, a alimentar uma espécie de universo de profissionais que pode ser substituídos por máquinas. Então estamos a fazer ao contrário. E essa provocação, eu acho que é uma provocação que agora tem que estar muito presente em todos os professores de todos os níveis de ensino, em todos os diretores de colégios e de universidades, porque de facto, se os nossos valores são, ou se aquilo que nós estamos a querer transmitir é a rapidez, a eficiência, etc., então aí estamos a contribuir para, enfim, carne para canhão no mau sentido da palavra. Por outro lado, temos agora a possibilidade de dar o passo acima disso. Dado que há uma data de coisas que já estão asseguradas ou que estão progressivamente a ser asseguradas pela inteligência artificial, vamos então focar as coisas que não estão, as coisas que são próprias dos humanos, tudo o que tem a ver com relação, tudo o que tem a ver com contemplação, com verdade, com capacidade de reconhecer a realidade como ela é, enfim, pronto, com a capacidade de perceber o sentido, não é? Muito obrigado. Então, damos por concluído o nosso encontro. Queria só fazer uma pequena síntese, quer dizer, queria só lembrar alguns pontos que se foram acumulando e que se foram filtrando. Esta ênfase que me pareceu feita na necessidade da pessoa e na necessidade do corpo, na necessidade de uma corporeidade que é mais do que só a coisa física, não é? Que a Helena sublinhou e que a Joana sublinhou, e esta influência numa coisa que eu também tenho muito no coração, que tem a ver exatamente com uma espécie de apuramento dos ideais humanos, que tem a ver com aquilo que o professor Luís Cabral tinha dito, a ver com a liberdade intrínseca. E este, parece-me, são desafios que, para o nosso bem, usando a perspectiva otimística do professor Nuno Flores, fiquei contentíssimo de saber que vou ganhar mais, aos meus filhos pelo menos. Acho que é importante ter esta perspectiva. Lembro só, e com isto acabo, uma frase que dizia Dom Giussani, que aquele que faz o meu coração é que também quem permite as circunstâncias que eu vivo. Ora, a IA faz parte dessas circunstâncias e, portanto, a IA é algo para eu ser mais eu e mais feliz. E nós não nos podemos demitir desse desafio. Muito obrigado a todos.